Olá! Leves, rápidos, com nível baixo de ruído, não possuem canos de descarga que despejam fumaça e transportam milhões de pessoas diariamente em dezenas de países espalhados por todos os continentes. São sistemas de transporte urbano sobre trilhos. Por aqui são chamados de monotrilhos, metrô de superfície ou veículo leve sobre trilhos. Na Europa, Ásia e Estados Unidos são conhecidos como tramway ou light rail. Na verdade, esses veículos constituem uma evolução dos antigos bondes que chegaram a ser abolidos em alguns países, mas foram aos poucos reimplantados diante da crescente demanda por transporte de massa não poluente. O Brasil está décadas atrasado nesse setor. Nesse programa, vamos mostrar exemplos de alternativas em uso em dezenas de cidades em todo o mundo. A Matéria de Capa está começando. Embarque com a gente. A principal vantagem desses novos sistemas de transporte é que podem levar mais passageiros do que os ônibus e não poluem as cidades. Além disso, a implantação é mais barata do que o metrô e eles servem como linhas auxiliares. Na Europa, Estados Unidos, Ásia e até na África, esses veículos transportam diariamente milhões de pessoas que têm a opção de deixar o carro em casa e se livrar dos congestionamentos. Entre outras vantagens, essas linhas têm um custo mais baixo do que o metrô e levam mais passageiros do que os ônibus. Da África ao Oriente Médio e Ásia, passando por toda a Europa, Canadá e Estados Unidos, eles fazem parte da paisagem e do dia a dia dos usuários. Em todos esses países, o número de linhas vem crescendo de forma acentuada. Basicamente, existem dois modelos principais: o tramway, uma espécie de bonde modernizado, e os monotrilhos, ou veículos leves sobre trilhos, que cobrem rotas mais extensas que os primeiros e podem levar um maior número de passageiros. A França tem 20 cidades onde funcionam os sistemas de tramway. Além de Paris, Marselha, Bordeaux, Toulouse e Montpellier são algumas delas. Alegres, coloridos e sem fazer muito barulho, eles cortam as ruas das cidades francesas, como Toulouse, no sul do país. Ou Reims, onde são identificados facilmente pelas cores. Este, por exemplo, é o turquesa. A cor indica o trajeto e facilita o reconhecimento pelos passageiros à distância. A grama plantada ao longo dos trilhos é um recurso para amenizar o impacto da implantação desses sistemas sobre o meio ambiente. O vermelho escarlate e o lavanda são outras das 8 linhas que compõem o circuito desta cidade do norte da França. Nice, na Riviera Francesa, também recorreu a esse sistema de transporte rápido e não poluente. A cada 3 minutos, os mini-metrôs percorrem as avenidas, o que leva a maioria dos moradores a deixar o carro em casa. O azul forte é a marca registrada do Tram de Montpellier, no sul da França. Esta é uma das linhas que circulam na periferia de Paris, servindo, entre outros lugares, aos moradores da região de Versalhes. Para complementar uma rede de metrô que se inclui entre as mais completas do mundo, a capital francesa também recorre a esta opção voltada para distâncias mais curtas e de baixo custo. Lyon, Marselha, Nantes, Grenoble, Saint-Étienne e Estrasburgo construíram novas linhas e modernizaram antigos traçados de bondes para uso do tramway, a fim de se livrar dos congestionamentos. A Alemanha tem uma das mais completas redes de serviços urbanos e interurbanos de veículos leves sobre trilhos, combinados com o metrô. Berlim, Munique, Colônia e Frankfurt são apenas algumas das cidades alemãs que utilizam esses sistemas. Além de não desativar os antigos bondes, a Alemanha recuperou os traçados sem uso e construiu novos. O Tram, ou Light Rail, de Berlim, tem 22 linhas que somam cerca de 300 quilômetros de extensão. Integrado ao metrô e aos trens de subúrbio, o serviço cobre todas as áreas da cidade e seu entorno. No total, essas linhas transportam dezenas de milhões de passageiros por ano.
Em Munique, o tram, ou Stadtbahn, como são conhecidos, tem 11 linhas distribuídas por 75 quilômetros de extensão, também integradas ao metrô, ou U-Bahn, e aos interestaduais, que são as ferrovias tradicionais. Frankfurt, Colônia, Karlsruhe, Mainz e inúmeras outras cidades do país também utilizam esse tipo de transporte, atendendo a milhões de passageiros. Na Inglaterra, o governo decidiu canalizar a maior parte do investimento em transporte público para os veículos leves de superfície, como alternativa diante do alto custo do metrô. A cidade litorânea de Blackpool, no noroeste da Inglaterra, tem um dos mais modernos sistemas de tram do país. Por coincidência, Blackpool foi uma das poucas cidades britânicas que não destruíram as antigas linhas de bonde utilizadas na primeira metade do século passado. Na construção da rede atual, os trilhos foram substituídos, mas o traçado original foi aproveitado e ampliado. Além da capital, Londres, outras cidades como Manchester, Sheffield, Nottingham e Liverpool também optaram pelo tram para substituir veículos a diesel em áreas urbanas. Trens que dispensam o condutor com energia limpa e boa capacidade de adaptação aos diferentes tipos de uso na cidade. Essas são as características do VAL, o veículo automatizado leve. Hoje existem 11 linhas como esta espalhadas pelo mundo. A principal característica é a automação total. Os carros são controlados a partir de uma central de operações e as composições podem ter mais vagões nas horas de pico. Os trilhos podem estar no nível do solo ou elevados. A pelo menos 12 metros de altura e com uma largura de 7 metros, tem baixo impacto urbanístico. A capacidade de transporte pode chegar aos 45 mil passageiros por hora e sentido. Na França, uma das ligações do aeroporto Charles de Gaulle com a cidade de Paris é feita com vagões desse tipo. É um sistema também de metrô leve, um metrô de superfície leve, que tem uma capacidade inferior ao metrô de alta capacidade, né, mas que ele permite, então, alcançar, ele tem uma integração urbana mais fácil de ser feita, ele não precisa ser subterrâneo, então ele tem um custo de implantação menor e ele tem uma capacidade menor para fazer essa complementaridade. O BRT, sigla em inglês para o corredor rápido de ônibus, é uma alternativa para aumentar a velocidade média do transporte na cidade. Foi implantado em Bogotá e na Cidade do México, entre outras capitais. Alguns deles são híbridos, usando energia elétrica e combustíveis fósseis. Agora surge uma nova geração que promete abandonar o diesel e zerar a emissão de poluentes. Os veículos articulados têm capacidade para transporte intermediário entre o metrô e o ônibus. Eles circulam pela cidade em corredores exclusivos. A proposta do novo BRT é ser totalmente elétrico, mas sem fios aparentes. Ao chegar à estação, uma espécie de braço mecânico se ergue e entra em contato com os terminais elétricos para carregar as baterias. A recarga dura 20 segundos. Depois do embarque e desembarque de passageiros, o veículo segue viagem com energia suficiente para chegar à próxima estação. Com investimentos da União Europeia, que apoia projetos de melhorias urbanas destinados a combater a poluição, a Itália vem investindo milhões de euros na modernização dos sistemas de transporte. No total, mais de 10 cidades italianas aderiram ao Tramway e outras têm projetos em desenvolvimento. Pelas ruas estreitas de Roma, os bondes utilizam antigas rotas. Os trilhos, que haviam sido arrancados ainda na primeira metade do século passado, agora voltaram a ser implantados. Turim, Nápoles, Bérgamo, Pádua e Cagliari figuram entre as demais que aderiram ao modelo, ou simplesmente trataram de modernizar as aproveitando os financiamentos da União Europeia. O objetivo é sempre o mesmo: eliminar os veículos que queimam óleo diesel e provocam aumento na poluição ambiental. Esse é o tram de Barcelona, na Espanha.
A modernização do transporte público na cidade teve início na década de 80, quando o governo regional começou a substituir os ônibus por esses veículos movidos a energia elétrica. Hoje, os trams cortam Barcelona em vários sentidos, complementando as linhas de metrô. Em Madrid, o metrô, que tem uma das maiores redes da Europa, com mais de 200 quilômetros de extensão, também tem linhas complementares de tram. Até agora vimos alguns exemplos de sistemas adotados por médias e grandes cidades ao redor do mundo. Mas, conceitualmente, o que é um bom transporte público? Quem responde é o engenheiro Paulo Alvarenga, responsável pela área de transportes de uma das principais empresas do setor, e o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, Jaime Weismann. O bom transporte público é aquele que te desloca rapidamente, com um certo nível de conforto, tá? Com regularidade e com confiabilidade. Ou seja, a hora que você embarca, você tem certeza que daqui a X minutos você chega ao seu destino. Também a gente inclui nisso aquilo que se chama a modicidade da tarifa, ou seja, o transporte público, como ele atende a todas as camadas da população, principalmente aqueles de renda menor, ele tem que ser módico, ou seja, ele tem que ter uma tarifa que essas pessoas possam pagar sem onerar o seu orçamento. O bom sistema de transporte é aquele que é capaz de movimentar as pessoas de maneira ordenada e com o fluxo, com a capacidade necessária dentro da cidade. E isso não necessariamente significa que é um modelo único de modal, mas normalmente é um mix de diferentes modais que se complementam e permitem, então, a movimentação das pessoas na cidade. No próximo bloco, nos Estados Unidos, cerca de 90 cidades já têm ou planejam a construção de metrôs de superfície. E mais, sistemas inteligentes de monitoramento de tráfego oferecem muito mais segurança a motoristas e passageiros. A gente volta já.